Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, vou falar hoje com vocês sobre botânica e vamos trabalhar especificamente sobre as briófitas, tá? Bom, quero chamar a sua atenção já para o quadro que eu elaborei aqui para vocês e quero começar aqui por esse cladograma, tá? O que é um cladograma? É essa forma organizada aqui de mostrar para a gente como surgiu determinados seres vivos, que no caso da nossa aula de hoje são os vegetais. Bom, como é que você deve analisar esse cladograma? Bom, da esquerda para a direita, tá? Por que isso? Porque da esquerda vai te mostrar o mais antigo no planeta, aquele que surgiu primeiro no planeta. Então nós já podemos destacar a primeira coisa aqui, ó, tá? As briófitas são os primeiros grupos de vegetais terrestres, tá? Do planeta, não os primeiros do planeta. Tá? Nesse caso, a vida começou na água, as vegetais estavam presentes na água na forma de um ancestral comum, que são as algas verdes. E aí, então, elas começaram a sair da água e colonizar o ambiente terrestre. Então, as briófitas são o primeiro grupo de vegetais a colonizar o ambiente terrestre. Anota isso, tá? De lá para cá, então, foram surgindo novos grupos de vegetais. E aí eu destaco para você a segunda forma de você avaliar aqui o nosso cladograma. À medida que um grupo de vegetal ele surge com ele também uma nova característica. Vou dar uma olhada aqui, ó. Das briófitas para as pteridófitas surge uma característica interessante, ou seja, presença de quê? De tecidos verdadeiros estão presentes nas briófitas, mas quando você tem o surgimento das pteridófitas, vem com ela aqui, ó, dois tipos de quê? De características interessantes. Primeiro delas, vasos condutores de seiva, tá? E a outra, o hosperófito dominante. Isso mesmo. Olha que interessante aqui. Eu estou te dizendo, pessoal, que as briófitas são o primeiro grupo de vegetais a colonizar o ambiente terrestre, mas eram plantas muito simples. Logo, elas possuíam tecidos, mas não possuíam vasos condutores. Então, a presença de vasos condutores de seiva, ou seja, o xilema e o floema, estão presentes no grupo chamado de pteridófitas para frente. Então, isso é uma característica diferencial. Você deve anotar isso como uma característica diferencial. Tá? Ou seja, ausente em briófitas, presente em pteridófitas. Aí continua a evolução e surge um novo grupo, tá? Um novo grupo aí de vegetais, as gimnospermas. Com elas veio também o quê? A presença de uma característica nova, presença de semente, que não existia nas pteridófitas. Então as sementes surgem com esse grupo. Além das sementes, surge também o quê? O tubo polínico, uma estrutura muito importante para a fecundação desse grupo de vegetais. E aí, então, a vida vai se desenvolvendo e surge o último grupo de vegetais terrestres, as angiospermas. E com ela surge também mais dois tipos de características diferenciais. A presença de fruto e de flor. Flor não existia nas anteriores e o fruto também não. Até existia as sementes, mas eram sementes nuas, ou seja, sem a parte carnosa, a parte que a gente utiliza como alimento. Já nas angiospermas, os frutos vêm completos. Então, repare que à medida que vai ocorrendo a evolução, vão surgindo novas características. Tudo bem? Beleza? Bom, agora vamos passar aqui para a anatomia da briófita propriamente dita, tá? Eu coloquei aqui um desenho mais completo possível para você e a gente vai analisar com muita calma. Então, olha para o lado de cá primeiro. Bom, o que nós temos aqui? Ó? De baixo para cima, nós temos aqui essa estrutura que é chamada de rizóide. E essa estrutura que é chamada de cauloide, e essas estruturazinhas são chamadas de filóide. Você deve ter estranhado os nomes. Exatamente. Por serem plantas extremamente simples, elas não possuem caule, raiz e folha. Elas possuem estruturas semelhantes, muito mais simples, né? Por isso que elas têm nomes técnicos próprios. Ou seja, rizóide, cauloide e filóide. Tudo bem? Essa estrutura mais longa aqui você vai chamar de haste. E na ponta dessa haste, uma estrutura chamada de cápsula, que é muito importante você saber. Por quê? Porque é dentro da cápsula que vão ser formados esporos dessas plantas. E você vai entender isso agora um pouco melhor. Se nós pegarmos toda essa região de baixo aqui, ou seja, filóide, cauloide e rizóide, isso corresponde ao que nós chamamos de gametófito. Isso mesmo. O gametófito tem, como o próprio nome diz, formar gametas. Tá? A gente vai ver isso com mais calma mais à frente aqui no ciclo de vida. Já essa estrutura que corresponde à haste e também à cápsula é chamada de esporófito. E nesse caso, vai formar esporos. Como vocês podem ter notado, os esporófitos são 2N. Isso mesmo. Essa aqui, ó, corresponde à parte do ciclo que você vai chamar de quê? De diploide.
E essa região onde você tem o gametófito, que é N, você vai chamar de quê? No ciclo de vida você vai chamar de haploide, tá? Outra coisa muito importante que o vestibular adora, tá? Você vai perceber que esse ciclo de vida, por se tratar de um ciclo de vida metagênico, ou seja, por alternância de gerações, ou seja, uma fase assexuada e uma fase sexuada, quando você divide esse ciclo no meio, existe uma fase dele que é muito longa. E essa fase longa ou duradoura é a fase em que você tem o quê? Os gametófitos. Então a fase gametófita é a fase longa ou duradoura. Já a fase esporófita, ou seja, em que você tem os esporófitos 2N, é a fase temporária ou fase curta. Bacana? Legal? Anotou? Então vem para cá. Aqui nós vamos ver os representantes. Eu coloquei aqui os dois representantes com maior destaque entre as briófitas. Nós temos os músculos e temos as hepáticas. No caso dos músculos, eles são encontrados, tá vendo? Ó, encontrados aqui em colônias, que formam grandes colônias, podendo colonizar várias áreas, várias superfícies, rochas, pedras, né? Eles estão presentes em muitos lugares. E aí existe um ponto aqui muito importante, eles são dioicos, isso mesmo. Eles têm o quê? Músculos masculinos e femininos, ou seja, são músculos que com a capacidade de formar gameta masculino e gameta feminino, esporo masculino e esporo feminino. No caso aqui, ó, das hepáticas, é o que? As hepáticas elas possuem um talo achatado e lobado. O que é isso? A forma delas parece um fígado de um mamífero, igual ao nosso. Daí o nome hepática, que vem de hepatócitos, as células do fígado. O formato dela, por parecer um fígado de mamífero, tem também umas regiões meio divididas, né? Então você tem o formato de fígado com divisões. Essas divisões são chamadas de lobos. Então por isso que você chama de hepáticas, por causa do formato parecido com a forma de um fígado de um animal, e lobado porque ele é dividido, tá? E aí, ó, uma curiosidade, são monóicas, são hermafroditas, diferente dos músculos. Anota isso, que isso é legal, tá? Quantas características aqui, ó, temos algumas características que são importantes de você saber, tá? Vamos a elas. A ausência de vasos condutores. Eu já tinha citado mais ou menos aqui sobre os vasos, mas agora eu vou me aprofundar para você poder ficar o quê? Mais esperto com relação a isso. Os vasos condutores são chamados são chamados xilemas e floema, tá? Quero relembrar a vocês que as briófitas não possuem vasos condutores. Os vasos condutores, eles surgem junto com quem? Com as pteridófitas. Eu vou te explicar agora a importância desse vaso e você vai entender por que a ausência desse vaso modificou o tamanho dessa planta, tá? Os vasos condutores chamados xilema, dentro dele vai circular o quê? Um líquido chamado seiva bruta. Anota isso. Essa seiva bruta é constituída basicamente de água e sais minerais. Por que isso? Porque ela é extraída do solo pelas raízes. Então a seiva bruta que circula dentro de um vaso chamado xilema vai circular no sentido raiz, caule, folha, porque ela é produzida através das raízes com a absorção do solo. Já a seiva elaborada é produzida no órgão que você conhece bem, a folha. Isso mesmo. A seiva elaborada ela é chamada assim porque ela é elaborada através da fotossíntese, por isso nas folhas. E essa seiva elaborada é rica em açúcar. Do tipo qual açúcar? Sacarose. Tá? A sacarose é um tipo de açúcar que a gente classifica como disacarídeo, ou seja, ele é formado por uma glicose junto com uma frutose, daí o termo disacarídeo. Tá? E a seiva elaborada circula dentro de um vaso que você vai chamar de floema. Tá? No caso aí, ó, ele vai circular de cima para baixo, ou seja, ele é produzido nas folhas, então ele vem descendo através do caule, chegando às raízes e alimentando todos os tecidos com açúcar presente nele. Tudo bem? Quero lembrar para vocês novamente, não existe vasos condutores nas briófitas, por isso que elas possuem pequeno porte. Essa é a justificativa delas não crescerem muito. E também é a justificativa para explicar por que as outras plantas, como gimnospermas e angiospermas, são extremamente altas, porque elas são vascularizadas. Isso permite um maior desenvolvimento do porte dessas plantas. Já outra característica é a dependência do meio úmido. Apesar dessas plantas serem o primeiro grupo de plantas terrestres, elas dependem ainda de um ambiente úmido para se desenvolver, até mesmo por causa do pequeno porte. Elas são muito sensíveis, são pequenas, têm alguns poucos centímetros. Outro ponto extremamente importante é esse aqui, ó, fecundação mediada pela água. Ser humaninho, presta atenção nisso que eu vou te falar.
A fecundação, ou seja, a união dos gametas formados durante o ciclo de vida das briófitas, depende da água. Existe uma dependência da água para que esse vegetal possa realizar a fecundação e se desenvolver. Sem a água, essas plantas simplesmente sumiriam do planeta. Então existe uma dependência da água para a reprodução, ok? Anota isso. E por último, existe uma substância chamada cutina na superfície dessas plantas, ou seja, em toda a superfície dela, em toda a cutícula dela, que é chamada epiderme, tem uma substância chamada cutina. Essa cutina é uma cera, que é formada basicamente por lipídio, que é a gordura, que vai trazer algumas adaptações para o meio terrestre. Uma delas, proteção contra a perda d'água. Ou seja, isso permite que em dias muito quentes, esse grupo de plantas desidrate perca pouca água para o meio ambiente. E outro ponto, proteção contra raios ultravioletas. Então, essa importância, essa adaptativa, permite que essas plantas consigam sobreviver no ambiente terrestre. E a partir daí, todos os outros grupos de plantas vieram surgindo. Então, elas foram as pioneiras no ambiente terrestre. Está pensando que acabou? Não acabou não. Fica aí que tem mais um pouquinho agora sobre o ciclo de vida. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o ciclo de vida das briófitas. Quero já chamar a sua atenção que o ciclo de vida das briófitas é semelhante ao ciclo de vida das outras plantas terrestres, ou seja, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vou colocar uma imagem aqui para poder você acompanhar de forma mais detalhada. Veja bem, o ciclo de vida das briófitas é chamado de metagênese, ou seja, com alternância de gerações. O que significa dizer isso? Existe uma fase assexuada e uma fase sexuada. Na fase assexuada existe uma estrutura chamada esporófito, que é 2N. Essa fase também é conhecida como a fase o quê? Diploide. Nesta fase, o esporófito 2N vai formar, como o próprio nome diz, esporos, que são N. Esses esporos então vão ser liberados, vão cair na água, vão se desenvolver e vão formar estruturas chamadas gametófitos, masculino e feminino. Esses gametófitos, que são N, formarão gametas N através de uma divisão conhecida como mitose. Ocorre então a união desses gametas, que você vai chamar de fecundação, essa planta vai se desenvolver, vai virar uma planta adulta e o ciclo fecha. Estou passando aqui para te convidar a se inscrever no meu canal, deixar seu like, comentar, compartilhar essa aula. Me siga também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Lá eu estou como Prof. Alexsandro Rodrigues. Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!